Ok, quando ouvimos falar sobre política, muitas vezes as pessoas querem se distanciar do assunto. Política pode ser um tema muito controverso, porque as pessoas que acham que política é só para os políticos. Só os políticos é que deviam falar de política. Geralmente as pessoas falam de política sempre numa atitude negativa, como se tudo na política fosse mau e que todos os políticos fossem maus, não é? Mas eu quero lembrar, para começar, que a Bíblia fala muito sobre um aspecto essencial da política. A Bíblia fala muito sobre autoridade e sobre governo. E o impacto que a autoridade e governo têm na vida das pessoas, ok? E esta é, para mim, a inevitabilidade da política. Nós podemos querer fugir dos temas políticos, não falar deles, achar que são um tema só para uma elite, mas a verdade é que a nossa vida é afetada pela política. Quer queiramos, quer não. Em quase todos os aspectos, a nossa vida é afetada pela política. Eu acho que vale a pena pensar, intervir, participar de qualquer coisa que impacte a vida da sociedade. E se a política impacta a sociedade, como poucas outras coisas impactam, então vale a pena pensar na política, vale a pena falar da política. Nós, a nossa família, a nossa denominação, não é? Historicamente, é uma denominação que enfatizou muito a separação entre a igreja e a política, não é? Não há problema, acontece. Quem quiser pode aproveitar e pôr o seu telefone também no modo vibração. Mas estava a dizer que a nossa denominação historicamente enfatizou muito a separação entre a igreja e a política. Mas isto não significa que a política não seja relevante, não seja importante e que não seja um tema a pensar e a abordar. Porque eu acho que o Arrai já falou disto em parte, que é com que critérios é que nós devemos participar das eleições. Alguém poderá também dizer que nós não devemos votar, não é? Mas qual é o critério? Como é que nós avaliamos o próximo governante, o próximo governo? Com que critérios? Duas opiniões. De quem ainda não falou muito? Quem é que quer falar que ainda não falou? Bom, ninguém dos que ainda não falou quer falar. Então quem é que já falou e quer tecer um pouco considerações sobre isto? Porque eu acho que o Arrai já tocou um pouco e também, eu esqueço-me sempre do seu nome, peço desculpa. Paula, claro, é Paula número 2 aqui. Sim. Ou a Paula número 1, não sei. Número 2, está bem. Ok. A Paula, pois eu acho que a Paula também já mexeu um pouco neste tema, não é? Mas eu acho que é importante, ninguém está a falar, portanto vou-me adiantar aqui. Não. Mas acho que é importante avaliar seriamente aqui algumas componentes. Primeiro, a componente do caráter e da integridade do indivíduo. Que nós tentamos separar muito, e na política é muito comum isto acontecer. Olha-se para as competências, não para o caráter do indivíduo. O que ele é na sua vida não importa, não interessa para nada. Só que nós, às vezes, mesmo na vida pública de um político, nós percebemos sinais do seu caráter, acerca da sua integridade pessoal. Segundo, os valores que defende. Os valores devem vir primeiro devem vir antes das ideias políticas ou do programa político que ele propõe. Os valores em primeiro lugar. Quais são os valores que ele tem? Os valores que ele defende estão longe ou próximos dos valores bíblicos, dos valores da palavra de Deus. E finalmente o programa. Porque o programa pode parecer algo muito administrativo, mas tem conceitos por detrás disso, tem valores por detrás disso também. E se nós examinarmos bem o programa, vamos identificar áreas em que ele é incompatível com os nossos valores. Então, eu gosto de olhar sempre para estes três. Sabem uma coisa que eu não olho? Eu não olho para a cor partidária.
Nunca. Eu nunca vou avaliar um político só pela cor partidária. Nunca. Mas vou avaliar estas 3 componentes primeiro. A sua integridade moral, pessoal. Os valores que defende. Que, claro, podem ser os valores do partido, mas há políticos que às vezes se dissociam bastante do partido em que estão. E 3, o programa que ele propõe. Está bem? Eu sei que vocês podem ter outras ideias, mas seria esta a minha proposta. Para concluir, eu sempre faço uma breve reflexão bíblica sobre o tema e queria partilhar com vocês aqui, tentarei ser breve, para partilhar aqui. Vou primeiro partilhar só alguns versículos bíblicos, sem ser grande comentário, porque eu acho que eles falam por si. Alguns versículos bíblicos do Novo Testamento que falam diretamente sobre a questão da política. Romanos 13, 1-7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Se queres viver livre do medo da autoridade, pratica o bem, e a ela enaltece. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, 1-7. 1 Timóteo 2, 1-2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E esta aqui eu ia realmente comentar e enfatizar. É verdade que nem todos nós temos uma participação direta nas decisões políticas. Mas como Paulo disse em Romanos, no versículo anterior, a quem esteja lá, para bem ou para mal, seja mau ou bom, está lá a exercer aquele papel. Este é um dado adquirido. O que é que nós podemos fazer como cristãos que acreditam que há alguém mais soberano do que aquele, que há alguém que tem mais poder do que aquele e que há alguém que tem mais controlo sobre a realidade do que aquele que está no poder aqui na esfera terrena? O que é que nós podemos fazer? É o que este texto diz aqui. Orar e interceder pelas autoridades. Orar e interceder pelas autoridades. Porque indiretamente, nós, através de Deus, ou Deus, através de nós, das nossas orações, exerce o seu domínio e o seu governo sobre o que se passa na terra. E, finalmente, Salmo 33, 12, que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Será que a nossa nação é uma nação cujo Deus é o Senhor? Esta é a questão que temos que fazer. Se não, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de orar mais e mais, para que a nossa nação, seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Sabem porquê? Porque vou na linha daquilo que o irmão Arraes disse. Nós não podemos esperar nada dos políticos. Nós não devemos confiar em nenhuma figura política, depositar a nossa fé nos políticos. Jamais. Porque mesmo aqueles que nós achamos que nos podem representar bem, podem nos decepcionar. Por bons valores ou maus valores que eles possam ter, são seres humanos e são falíveis. Eu não posso colocar toda a minha confiança num ser que é falível. Jamais. Mas eu posso confiar a minha confiança em Deus, que é infalível.
e que tem todo o poder e todo o governo, toda a autoridade. Então, o que nós devemos fazer é orar para que a nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor e também partilhar as boas novas para que mais e mais pessoas nesta nação aceitem o reinado de Jesus Cristo nas suas vidas. Para que Deus transforme o seu sistema de valores. Para que Deus transforme a sua cosmovisão. Para que Deus transforme o seu coração. Porque se nós temos pessoas realmente transformadas, e estas pessoas são os futuros líderes, os futuros chefes de família, os futuros professores, os futuros políticos, eles podem transformar a sociedade. Eles podem transformar a sociedade. É sempre através dos homens que Deus transforma a sociedade. E Deus pode transformar se tiver governo no coração dos homens. Então nós temos que partilhar as boas novas mais e mais e com mais urgência para que todos tenham Cristo a reinar nos seus corações. Ok, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós temos a revelação da Tua Palavra e a Tua Palavra dá-nos luz sobre aquilo que é a verdade, Senhor. E a verdade sempre triunfa, Senhor. A mentira, a falsidade não pode triunfar sobre a verdade. E a verdade é só uma, Senhor. Ninguém é bom neste mundo. Ninguém é bom a não ser Tu, Senhor. Tu és o único que é bom. Tu és o único que é perfeito. Tu és o único que não muda o seu caráter com as circunstâncias. Tu és o único que não pode ser corrompido pelo dinheiro, Senhor. És o único que não pode ser corrompido pela influência e pelo poder. A Tua Palavra diz, Senhor, que Tu não podes ser tentado pelo mal, porque Tu és isento e és perfeito, Senhor. Nós te pedimos a Ti, ó Deus, que Tu exerças o Teu governo, que Tu, Senhor, faças crescer o Teu reino neste mundo, que Tu faças crescer o Teu reino aqui em Portugal, Senhor. Desenvolve-o no coração das pessoas, para que todos aqueles que não Te conhecem, Senhor, entreguem as suas vidas e se rendam a Ti e se rendam aos Teus valores e à Tua vontade, Senhor. Para que mais e mais pessoas, independentemente da sua raça, independentemente de onde estão, independentemente de onde trabalham, dos seus círculos de influência, para que mais e mais pessoas deixem o Teu Filho Jesus governar os seus corações e as suas vidas, Senhor. Senhor, faz com que Cristo seja conhecido, amado e obedecido por todos. Senhor, levanta o evangelismo na igreja, Senhor. Levanta a missão, desperta pessoas, Senhor Deus, que pelo seu exemplo de vida, pela sua vida e também pela sua proclamação, vão ganhar outros para Jesus, Senhor. Porque Jesus é o único em quem nós podemos confiar. Tua palavra diz que quem confia no Senhor jamais será desapontado, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém.